Olá, nono ano! Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre o artigo de opinião, tá? Visto que uma colega de vocês já me mandou mensagem falando que está em dúvida sobre como essa atividade deve ser feita. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês tivessem em mente que eu pedi para vocês fazerem um artigo de opinião sobre uma questão polêmica, né? Uma questão atual de intolerância. Então vocês vão escolher. Pode ser intolerância religiosa, pode ser intolerância racial, pode ser intolerância política, tá? Então, o que vocês têm que saber? Primeiro, né? Por que um autor escreve? Geralmente esse autor é chamado de articulista. Por que o articulista escreve um artigo de opinião? Se é, o próprio nome já fala, né, gente? Para dar a opinião sobre um assunto. E geralmente a gente opina sobre um assunto quando é um assunto polêmico, um assunto que tem opiniões divergentes, né? Ou seja, eu posso pensar de uma forma e você, aluno, pensar de outra. E aí eu tenho que te convencer de que o meu ponto de vista é o certo, é o ideal para aquele tipo de assunto, ou você vai me convencer da sua opinião, né? E como que a gente faz esse convencimento? Por meio de argumento, né? Então, olha aí o que está escrito no slide. O autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos. Então, eu tenho que defender um ponto de vista, tendo como objetivo convencer alguém de que o meu ponto de vista é o certo sobre aquele assunto. Então eu falo que o artigo de opinião, ele é um texto dissertativo, né? Ele traz argumentos sobre o assunto abordado. Porque ele tem a intenção de convencer os meus interlocutores, ou seja, convencer quem vai ler o meu texto, né? E tenho a finalidade de expor um ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, opinião, eu tenho opinião, você tem opinião. E é isso que a gente vai colocar no papel, tá? Então, é isso que eu quero de vocês. A opinião de vocês, só que de forma estruturada, né? Dentro desse gênero textual. Então, vamos lá. Assim como todo gênero textual, a gente tem algumas regrinhas, algumas características que são seguidas, né? Que a gente deve seguir. E quais são as características do meu artigo de opinião? Eu tenho que ter um título, geralmente ele é polêmico, ele é provocador. É um título que quem bater o olho nele já vai ficar doido para ler o meu texto. O título tem que ser interessante para convencer a pessoa a ler o meu texto, tá, gente? Eu vou ter predominância dos verbos no tempo presente. Por quê? Porque eu vou falar algo, se é um artigo de opinião, se eu estou defendendo a minha opinião, eu vou falar sobre algo que está presente. Então, eu posso até usar a linguagem em primeira pessoa, né? Então, eu vou usar a linguagem simples, objetiva. Posso escrever na terceira pessoa, né? Se eu for falar de forma mais objetiva, ou subjetiva, na primeira pessoa. Mas lembrando que essa linguagem ela sempre tem que ser simples, clara para o meu leitor. Porque é um tipo de texto que quer atingir um número grande de pessoas. Por isso a gente tem artigo de opinião em jornal, em rádio, em mídias digitais. Por quê, gente? Se eu uso uma linguagem que é simples, né, uma linguagem padrão da língua portuguesa, um número maior de pessoas vai conseguir ler o meu texto e entender o que eu estou querendo dizer. Então, o que eu devo evitar? Marcas de oralidade. O que é marcas de oralidade? Oralidade é o que, gente? É o modo como eu falo, né? Então, o VC, né, que é uma abreviação das mídias digitais, não pode ser usado. Eu não posso usar gíria, que é muita marca de oralidade, né? Então, eu tenho que usar uma língua
padrão a linguagem padrão da língua portuguesa, tá? Agora vamos lá. Quais são as características? Qual é a estrutura desse texto? Então eu vou falar que um artigo de opinião, ele apresenta-se em 3 partes. Eu tenho um parágrafo introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados. Ou seja, nesse primeiro parágrafo, eu vou explicar para o meu leitor qual o tema que eu estou abordando, né? Então, se ele é um parágrafo introdutório, o que eu posso fazer? Eu posso trazer até a definição, né? Se eu estou falando sobre intolerância racial ou sobre intolerância religiosa, eu posso colocar, olha, intolerância religiosa é classificada como todo ato que ofende, que prejudica uma determinada religião em detrimento de outra. Aí eu posso ir lá na Constituição e olhar como que está lá classificado, qual que é o conceito, né, de intolerância racial, qual é o tipo de crime que se enquadra em intolerância racial. Se eu vou falar de racial, se eu vou falar de religiosa ou de política, eu faço a mesma coisa, né? Então eu vou trazer o que ali na minha introdução? O conceito, eu posso relatar um fato atual de um desses tipos de intolerância, tá, gente? Isso na introdução. Depois eu tenho o desenvolvimento do meu texto. E é aí que eu tenho que, além de explicar a minha opinião sobre o assunto,